E aí, você é medroso? Acredita em demônios, fantasmas, almas penadas e toda sorte de fenômenos paranormais? Bom, se esse foi o caso, é melhor você nem continuar, pois hoje eu vou narrar para você algumas histórias que assombram as pessoas ao redor do mundo e que ficaram muito mal explicadas. Então fica a dica e vem comigo para mais esse vídeo. O fantasma das viúvas. Na Tailândia, nos anos 90, era comum acontecer um caso muito curioso com alguns homens, conhecido no lugar como Síndrome do Pesadelo da Morte. Isso porque todos os que tiveram tal problema morreram enquanto dormiam. Há quem afirme que os autores desses assassinatos eram espíritos de viúvas, especialmente daquelas que tiveram uma morte violenta, com medo da sorte que rondava, especialmente porque os casos eram mais comuns à noite e porque as mortes aconteciam apenas entre homens. Muitos tailandeses passavam a dormir maquiados com unhas pintadas na tentativa de enganar tais fantasmas. Outros machãs, no entanto, preferiam esculpir órgãos genitais masculinos gigantescos com quase 1 metro de madeira antes de dormir. Isso porque acreditavam que tal cena poderia assustar a viúva fantasmagórica. Embora a história realmente tenha tirado a tranquilidade de muitos homens daquela região, a verdade envolvendo as mortes era outra e era totalmente ligada à morte no mundo real. As autópsias realizadas nos homens que morriam dormindo revelavam que eles apresentavam sinais de desnutrição, uma vez que muitos deles comiam apenas arroz doce durante o dia, o que causava uma grande produção de insulina e deixava em falta no organismo inúmeros outros nutrientes. O monge de Pontefract, um dos casos mais assustadores e marcantes na história envolvendo assombrações, aconteceu em Pontefract, na Inglaterra. Estamos falando dos anos 70. O fantasma em questão ficou conhecido como o monge de Pontefract, que teoricamente seria uma alma de um sacerdote morto no século XVI. Conforme relato das pessoas que diziam ser assombradas pelo tal espírito, ele costumava jogar objetos, esfriar ambientes e deixar poças no chão, além de roubar sanduíches de presuntos e deixar as maçanetas das portas grudentas. Mas não só coisas leves estavam na lista desse fantasma. Segundo relatos da família perturbada por ele, outras coisas cruéis também aconteciam. Um dos acidentes mais sombrios envolvendo a presença do monge foi quando a filha do casal, de apenas 12 anos, foi agarrada e arrastada pelo pescoço até o 2º andar da casa. O fantasma teria ainda tentado estrangular a menina com fios elétricos. A casa da família foi vistoriada por policiais psíquicos e até mesmo pelo prefeito da cidade. O que o prefeito ia resolver isso? Não dá para entender. E foi realmente a casa considerada como um lugar paranormal por alguns pesquisadores. Para que tem umas coisas assim nessas histórias que não faz sentido. O que é que um fantasma iria querer com um sanduíche? Cemitério do Mal. A cidade de Edimburgo, na Escócia, abriga um dos locais mais sombrios atualmente. Isso porque o cemitério Greyfriars é famoso pelos fantasmas mal educados que o habitam. E dentre as celebridades que estão enterradas ali está George Mackenzie, ou Mackenzie o Sanguinário. Ele era um advogado no século 17 e responsável pela morte de pelo menos 18 mil pessoas. Em 1999, um mendigo quebrou seu túmulo na tentativa de encontrar um lugar para se esconder do frio. E com isso, vários eventos estranhos nos arredores do túmulo começaram a ocorrer depois desse dia. A prefeitura, sempre envolvida nessas coisas, chegou a fechar o cemitério para o público até que o guia local do turismo, John Anderson, marcou um tour de fantasma oficial. E desde então, 350 pessoas afirmam ter sido atacadas por um fantasma nos arredores do túmulo de Mackenzie. Entre os problemas relatados estão ossos quebrados, desmaios e assim por adiante. O fantasma de Salting Shields. Em Salting Shields, também na Inglaterra, há outra história macabra, só que dessa vez mais recente. Aconteceu no ano de 2005. Dizem que nessa época, um jovem casal e seu bebê de 3 anos
foram assombrados por um espírito maligno. Tudo começou quando certa noite a mulher sentiu um cachorro de brinquedo do seu filho atingindo a sua nuca. Ela acendeu a luz e viu outro brinquedo do filho voando em sua direção, mas não havia ninguém no quarto que pudesse estar fazendo aquilo. Assustado, ela começou a esconder-se debaixo do cobertor, mas sentiu que algo estava puxando sua coberta. No mesmo instante, o homem começou a gritar de dor e descobriu 13 arranhões em suas costas que na manhã seguinte haviam desaparecido. Conforme os moradores da casa, o fantasma deixou até mensagens na lousa mágica do garotinho. E segundo eles, o que estava escrito era o seguinte: vocês estão mortos. Paranormais famosos foram chamados para examinar e comprovar a existência desse espírito perturbando a casa. A história, inclusive, virou assunto de um livro. O assassino de cachorros. Outro caso paranormal que aconteceu na Inglaterra teve a cidade de Coventry como palco. Esse vídeo que você está vendo foi divulgado por um jornal local, onde a porta de um armário se abre sozinha dentro de um quarto e uma cadeira acaba sendo movida, sem a ação de qualquer pessoa. Além das imagens, Lisa Manning, moradora da residência, afirmou que o fantasma existia de verdade e que foi responsável pela morte do cachorro da família. O bichinho, segundo ela, foi misteriosamente empurrado escada abaixo. Para provar a autenticidade do caso, Lisa pediu a ajuda de Derek Ancora, um especialista em fenômenos paranormais. Depois de analisar o local, o homem afirmou que havia sim um espírito real lá e que se chamava Jim. Foi então que ela fez um ritual e mandou o espírito embora. Lisa, é claro, acreditou na história e disse que tudo aconteceu de forma simples e verdadeira. Claro que cada um acredita no que achar certo, não é verdade? Então, qual dessas histórias te deixou mais intrigado? Comente aqui embaixo na área dos comentários. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para mais conteúdo.